Como é que a história de um bairro inteiro é salva do esquecimento? Pois é, às vezes, o que impede que memórias se percam para sempre é uma única mensagem. Hoje, a gente vai acompanhar a jornada da criação de um livro que nasceu de um simples apelo e se tornou o guardião das histórias do bairro do Portão, lá em Atibaia. Olha só como tudo começou. No dia 15 de fevereiro de 2024, Jairo de Moraes manda uma mensagem para a prima dele, a Ruth Freitas, com um apelo bem direto. Senão a história do bairro vai se perder no tempo. Ele tinha umas anotações, mas sentia que sem um registro mais sério, as histórias que ele conhecia iam simplesmente sumir. Essa foi a faísca que acendeu tudo. E a resposta da Ruth veio na hora, e com uma paixão que deu para sentir. Ela não só concordou, como abraçou a urgência daquele chamado. Com essa frase, nossa história não pode se perder, ela topou o desafio sem nem imaginar que estava começando uma jornada incrível de resgate histórico. Então, aceitar foi só o primeiro passo. O que começou ali, numa troca de mensagens, logo virou uma reunião de primos e o início de um trabalho, olha, monumental. Foi nesse encontro que a real dimensão da tarefa começou a aparecer. E o Jairo não chegou de mãos abanando, não. Ele apresentou para Ruth um verdadeiro arquivo inicial. Tinha livros sobre a cidade, uma pasta cheia de documentos, um monte de fotos antigas no celular e até uma folha de caderno com umas ideias de tópicos. Era assim, a matéria-prima da memória do bairro, prontinha para ser moldada. Imagina a cena. Diante daquele monte de material, a Ruth sentiu o peso da responsabilidade. A conversa com o primo ficou ecoando na cabeça dela. Ali, ela percebeu que se não assumisse a liderança daquele trabalho, todo aquele legado corria um sério risco de se perder de vez. Foi nesse momento que a missão foi de fato abraçada. Mas beleza, desafio aceito. E agora? Agora vinha a parte mais difícil, a caça aos tesouros da memória. Um trabalho que era praticamente de detetive histórico para conseguir conectar todos os pontos. O projeto foi se desenrolando ao longo do ano. Tudo começou com aquela conversa lá em fevereiro. O mês de 2024 foi dedicado a organizar o material inicial, botar a casa em ordem. Mas foi na reta final do ano que o trabalho pegou fogo de verdade, com uma maratona de entrevistas e pesquisas bem mais aprofundadas. Para conseguir construir essa história, a Ruth foi atrás de uma variedade incrível de fontes. Ela buscou o trabalho de pesquisadores de Atibaia, mergulhou nos arquivos do museu e da biblioteca e encontrou pistas valiosas em livros e até em blogs. Mas a grande surpresa foi a falta de registros específicos sobre o Portão, e isso tornou as entrevistas com amigos e parentes ainda mais essenciais. O desafio, então, era gigante. Pensa bem, com tantas peças espalhadas, documentos, fotos, lembranças, relatos, como é que se conecta todos esses fragmentos numa narrativa só, coesa e que faça sentido? E é aqui que a gente entra no processo da escrita mesmo. A fase de tecer, fio a fio, uma colcha de retalhos de memórias e fatos para formar a grande história do bairro. Um dos maiores desafios era justamente esse, equilibrar dois mundos. De um lado, as lembranças pessoais, que com o passar do tempo, claro, podem ter pequenas contradições, o que é super compreensível. Do outro, a necessidade de precisão, de checar rigorosamente cada fato com os documentos históricos. O método para transformar todo esse caos em ordem foi esse processo de 4 passos. Primeiro, coletar tudo o que fosse possível. Depois, o trabalho pesado de transcrever as entrevistas. Com tudo isso em mãos, aí sim dava para começar a preencher as lacunas da história. E por fim, o passo que é quase mágico, dá vida a todos esses dados, transformando eles numa narrativa que prende a gente. E o que eram esses fragmentos, afinal? Eram isso, verdadeiros tesouros de família. Não só objetos, sabe? Mas as peças que, quando a gente junta, contam não só a história de uma família, mas a história de um lugar inteiro. Com a história toda costurada, o foco se volta para o propósito final de todo esse trabalho: criar um legado, algo que pudesse atravessar gerações. E nas palavras da própria autora, o objetivo era muito claro. O livro não seria só uma coleção de histórias, mas a primeira grande organização da jornada do bairro do Portão. Uma forma de garantir que a memória dos antepassados não se perdesse no tempo. E além de preservar, a esperança que a leitura seja uma experiência de descoberta, que inspire um olhar ainda mais afetuoso e conectado com este canto especial de Atibaia. É um convite para ver o lugar onde a gente vive com outros olhos, né? E a gente termina com essa provocação. A jornada para registrar a história do Portão começou com uma simples mensagem. Isso faz a gente pensar. E a história do lugar onde a gente vive, do nosso bairro, da nossa cidade, quem é que vai contar?